A cultura pop te ensinou a odiar os conservadores e você nem percebeu provavelmente. Existe uma grande chance de que você tenha sido manipulado e enganado e guiado para esse ódio aos conservadores. E eu não tô falando somente do The Boys, por exemplo, que é de maneira clara uma comparação ao Donald Trump e não só ele, mas também aos conservadores, né? Colocando vários estereótipos, colocando realmente a galera da direita americana, principalmente, do lado dos vilões, daquelas pessoas sem escrúpulos e daqueles seres humanos que merecem ser extirpados. Por mais que de vez em quando a série, por meio da fala de alguns personagens, tente ali colocar, não, era um ser humano e não sei o que, é uma gotinha num oceano, né? Não vou falar especificamente disso porque esse é um exemplo claro. Eu trouxe pra vocês aqui um trecho do canal Nerdrotic, que eu já adianto pra vocês, caso você não saiba, tem gente que sabe, é um canal conservador, nerd, lá dos Estados Unidos, mas eu quero analisar com vocês os trechos que eles trouxeram dos próprios atores de Hollywood, dos próprios apresentadores falando coisas pesadas a respeito dos conservadores. E como a gente vem falando aqui, pouco a pouco, né, devido à insistência e à repetição de certos termos e de certas mentiras, diga-se de passagem, o ódio aos conservadores vai sendo nutrido. Assim como eu já falei pra vocês no meu desabafo a respeito do Charlie Kirk. Até o ponto de chegar um cara que é maluco da cabeça, de pegar uma arma e cometer um crime de fato. E aí depois é claro que eles tentam, né, remediar as coisas, falar, nossa, que coisa horrível, né? Alguns deles, porque muitos infelizmente comemoraram, como foi o caso da roteirista da DC, mas outras, como por exemplo a Whoopi Goldberg, tentam, né, ficar limpinhos nessa situação, como se eles não fossem os responsáveis por causar esse ódio, por alimentar esse repúdio e, consequentemente, o extremismo, né, atos de violência contra conservadores. O Nerdrotic fez uma seleção incrível aqui, eu vou mostrar pra vocês, inclusive, pessoal, do icônico, a gente tem que dar os créditos a ele, Robert De Niro, mas falando coisas pesadas. Eu quero que vocês analisem isso aqui e me digam se isso não é um discurso de ódio, se isso não é um incentivo à destruição das pessoas conservadoras e dos apoiadores do Trump. Um termo que está muito em alta, que é realmente o que está acontecendo, é a desumanização. O contexto que o Nerdrotic trouxe, esse compilado de informações, é sobre a saída do Jimmy Kimmel, né, temporariamente, né, de algumas semanas provavelmente, do programa dele, uma decisão da ABC que está dando muita polêmica, só que ele mostra que essas declarações que incitam ódio aos conservadores não são de agora, né, que a mídia mainstream, principalmente, né, a grande mídia, tem feito isso há bastante tempo. E aí agora quando acontece esse tipo de coisa, alguns deles tentam parecer inocentes ou outros tentam defender, né, sob o pretexto de, nossa, liberdade de expressão e não sei o quê. Então assim, é uma discussão muito interessante e muito necessária, pessoal, porque os ânimos estão muito, mas muito acirrados. E a gente precisa começar a pensar nas coisas, porque senão, não só na internet, mas a nossa convivência vai ficar insustentável. A gente precisa esclarecer muitas coisas. Então vem comigo que esse vídeo tá bem legal, eu garanto pra você que é uma análise que vale a pena assistir. Só antes, um recado muito importante pra você que quer aprender a economizar dinheiro e a investir do jeito certo. Você sabe qual é a semelhança entre essa cena aqui e o Brasil? Agora seria uma ótima hora pra ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. É que assim como o Bruce Banner está sempre bravo e pode se transformar no Hulk a qualquer hora, o Brasil também está sempre em crise. E a situação, infelizmente, pode piorar a qualquer momento. Mas calma, não tô falando isso para te assustar, pelo contrário. Esse recado é para você que quer ser inteligente e se precaver, quer se prevenir desse cenário tenso que a gente tem na nossa economia. Se você quer aprender a investir o seu dinheiro, poupar do jeito certo e a criar patrimônio, mas não sabe por onde começar, não tem problema. Eu também não sabia. Não conhecia as melhores plataformas, os melhores jeitos de poupar e de investir, mas quem me ajudou foi o meu amigo Pedro Sobral. E galera, o trabalho do Pedro é simplesmente incrível. Primeiro porque ele vive daquilo que ele ensina. Ele é um especialista em investimentos e construiu a vida financeira dele, a carreira dele, justamente aprendendo e acertando. E você pode conferir tudo o que eu tô falando lá no Instagram dele, as postagens que ele faz, tanto no feed quanto nos stories. Ele tá sempre mostrando os resultados que ele tem com os métodos
métodos que ele utiliza. Ele é um cara experiente e tem um método comprovado. E assim como eu, você também pode fazer a mentoria dele e aprender a como investir o seu dinheiro da maneira certa, a como começar a criar patrimônio e não ser pego de surpresa com os problemas econômicos que nós temos no Brasil. Então eu vou deixar aí na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o Instagram do Pedro para você ir lá, chamar ele, mandar um oi e avisar que chegou pelo Conversa de Nerd para garantir 10% de desconto na mentoria. E na boa, você não pode perder essa oportunidade, porque cada dia que passa, você está perdendo a chance de investir o seu dinheiro. Cada dia que passa, o seu dinheiro poderia estar rendendo e garantindo para você uma segurança financeira e um futuro mais tranquilo também. Então aproveita essa parceria aqui com Conversa de Nerd e garanta esses 10% de desconto para começar agora mesmo a aprender a investir e a criar patrimônio, a poupar o seu dinheiro, a aplicar e ver render de verdade. O Instagram do Pedro tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Chama ele, fala que chegou pelo Conversa de Nerd ou pelo Saulo e ele já vai te dar os seus 10% de desconto na mentoria e ele vai te ajudar numa consultoria muito humanizada, muito tranquila e muito clara, aberta, vai entender a sua situação e te guiar para o melhor caminho para, como eu disse, você ser inteligente e se garantir, se precaver e não ser pego de surpresa pelo cenário bizarro econômico brasileiro que a gente tem. O link para falar com ele tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Faça assim como eu e aprenda com o Pedro a investir o seu dinheiro do jeito certo. Sem mais delongas, então, bora conferir esse trecho incrível que Nerdrotic fez a respeito do ódio incitado pela galera da grande mídia, pelos atores de Hollywood, enfim, por toda a patotinha progressista. Vem comigo! Breaking news, it looks like Jimmy Kimmel might be done. He might have gone a step too far. Olha lá, aqui tá falando que parece que realmente acabou pro Jimmy Kimmel, né, que ele dessa vez foi muito longe. It's not like him and his comrades in the corporate legacy media and the corporate access media, who are the enemy of the people, along with a lot of Hollywood, haven't played their part in dividing this country with their hysterical rhetoric over the last 10 years. Nossa, olha lá, então aqui, só traduzindo pra vocês, né, o Nerdrotic é um canal americano, ele tá falando que não é como se o Jimmy Kimmel e os seus camaradas não tivessem, né, alimentando o ódio e a histeria contra conservadores nos últimos 10 anos. Bom, estamos agora em 2025, então quando a gente fala 10 anos, a gente tá falando de 2015. Bem na época, né, que o Trump começou a sinalizar que ele seria candidato e a gente teve toda essa questão de direita, esquerda, progressismo, cultura woke e também os republicanos, a direita, os conservadores, foi quando esse debate começou a ficar mais quente nos Estados Unidos e no mundo, mas especificamente aqui na cultura americana. Ele tá falando, não é como se isso tivesse começado agora, porque beleza, agora ele foi muito longe, só que não é de agora. O que que tá acontecendo? E é justamente esse ponto que ele vai mostrar que já faz tempo que a galera vem falando os mais absurdos, como vocês puderam ver aqui, né? Até foi borrada a imagem por conta aí da censura de ser uma coisa gore, mas isso aqui é uma artista, né, com a cabeça do Trump pendurada na mão. Isso aqui não é incentivar a violência, mas é o que eu falei pra vocês, é todo esse lance da desumanização. E tem um outro tema que eu vou trazer aqui pra vocês, aliás, o mesmo tema, mas um outro vídeo, a respeito do que muitas páginas nerds estão fazendo e incitando esse ódio aos conservadores, tá? Dizendo que a Marvel é de esquerda, comparando os conservadores a Hitler, querendo colocar, né, porque esse infeliz ninguém quer na conta. Só que os fatos são os fatos, a história é a história. Então, eles estão ali manipulando as informações para fazer justamente essa guerra cultural, que alguns reclamam, só que ela existe. E o pessoal da esquerda tá bem engajado, tá bom? Às vezes o pessoal vem achar ruim conosco, né? Nós que somos nerdolas, só que o pessoal da esquerda tá bem engajado, compartilhando bastante coisa. Se você não acha isso aqui absurdo, né? Então tem algo muito errado com você. Porque por mais que você não concorde com o Trump, você não pode comparar o que o Trump faz ou fala a ações do Hitler, tá? Isso aqui é absurdo. A começar, inclusive, pela toda a questão dos judeus, né? Quem tá defendendo que judeus morram e defendendo Hamas é justamente a galera progressista. É um negócio tão contraditório e tão absurdo que é até irritante, cansativo você ter que falar. Mas você tem que falar, né? Às vezes você tem que falar o óbvio, infelizmente. You're with a white guy, I'm gonna keep you from being deported. No, he's gonna deport you and put the white guy with someone else. The man is out there. Olha lá, tá vendo? Falando do Trump, não, ele vai deportar mesmo. Ele tá louco, ele tá solto aí, ele vai deportar geral. Isso aqui já tá alimentando essa histeria. Sendo que o Trump, né, junto com o ICE, que até o Wagner Moura, no outro vídeo que eu trouxe pra vocês, chamou ali de fascista e tudo mais, ele tá atrás de imigrantes ilegais, pessoas que entraram ilegalmente. Se entraram ilegalmente, estão cometendo crime. Eu explorei mais essa questão no outro vídeo. Mas aqui é o Goldberg falando. Agora, olha esse aqui. Eu até esqueci, esse aqui é um cantor, né? Mas enfim, é um cara bem famoso lá nos Estados Unidos. I think he's selfish, he's racist, Ele é egoísta, ele é racista. Olha o tanto de rótulos.
misogynist. Misógino, né? Que a gente fala, misogynist. Ó. He's a liar. Donald. Ele é um mentiroso, tá vendo? Racista, misógino, ou seja, que não gosta de mulher, né? Que diminui as mulheres, mentiroso. E aí vai somando. Olha lá, Billie Eilish. Trump is destroying our country. Olha lá. O Donald Trump está destruindo o nosso país. And everything we care about. Olha lá. E tudo o que nós amamos, tudo aquilo com o que nós nos importamos. Parece até fala de vilão, né? Esse tipo de coisa o vilão fala no filme, né? Parece até que ela tirou do livro de clichês da cultura pop, né? Essas falas de vilão mesmo, né? Que a gente tem. Eu vou destruir você e tudo que você ama. Eu vou acabar com você. Eu vou atrás dos que você ama. Pô, isso aqui é frase de vilão e eles estão colocando isso na conta do Donald Trump. E continua, vamos lá. The world should consider my president as public enemy number one at this point. Olha lá, o mundo deve considerar o meu presidente como o inimigo público número 1 nesse momento. Tá vendo? Tá vendo? É o Mark Ruffalo, olha só, né? Que bonitinho, né? Mas aí, né, Mark Ruffalo, agora você não ficou do lado do Jimmy Kimmel, né, igual a Tatiana Maslany, que essa sim foi mais corajosa, que eu já trouxe pra vocês ali no react do vídeo do Peter, que simplesmente peitou a Disney e falou, não, vamos boicotar esses caras aqui. Você não foi, né? Você conseguiu ser mais hipócrita, né? Porque você quer garantir o seu, né? Por que você não ficou do lado do Jimmy Kimmel? Por que você não pediu demissão do filme do Homem-Aranha, que você provavelmente tá, né, Mark Ruffalo? Aí não, né? Aí você precisa das verdinhas, né? Essa galera é muito hipócrita, pessoal. We have to get him. We have to get him, no matter what precisamos pegá-lo, né? Get him, precisamos pegá-lo. it takes. We have to Não importa o que aconteça. get him. We have to bring him down. We have to send a message. Precisamos pegá-lo, precisamos derrubá-lo, né? Ele usou esse termo, take him down, derrubá-los. E ainda ele falou, send a message, mandar uma mensagem com isso. Mas peraí, derrubá-lo como? Pegá-lo como? Entendeu? É triste você ver atores que você gosta, por exemplo, é o caso desse aqui. O Mark Ruffalo nunca fui grande fã, mas esse aqui é um ator que ele já fez papéis, né, muito interessantes. É um cara que, não sei porquê, eu sempre nutri uma simpatia, mas ver ele falando isso, cara, é no mínimo perturbador, né? Vamos lá. He's such a mean, nasty, hateful person. Ele é uma pessoa tão má, tão nojenta, tão desagradável, tão odiosa. I can't see any good in him. Eu não consigo ver nada de bom nele. Olha que pesado isso, pessoal. Vocês sabem quem tá falando aqui? Nothing at all. Nothing redeemable. Nada, de jeito nenhum. Nada redimível. He's got to be stopped. Ele precisa ser parado. Robert De Niro falando isso. E não me venha falar que você já tá velho, Robert De Niro, e tá gagá, falando um monte de merda por aí, porque idoso não tem passe livre pra falar absurdos não, tá bom? Mas é o Robert De Niro, pessoal, falando isso. Né? Ele é um cara odioso, detestável, nojento, não tem nada de bom nele e ele precisa ser parado. E é interessante que esse termo stopped, em inglês, pode significar várias coisas. Parado como? Será que é acabando com a vida dele? Só tô perguntando, mas é no mínimo algo que incomoda, né? Não parece um discurso de ódio isso aqui pra vocês? Pra mim parece muito. The Republicans who are still on Team Trump Os republicanos que ainda estão no time do Trump are apparently fascist enablers. São, aparentemente, possibilitadores de fascismo. Olha só, olha esse termo, né? Fascismo. Né? Eles gostam de juntar o fascismo com o nazis, né? Porque, claro, né? Desumaniza a pessoa. Se eles são a escória, se eles são pessoas tão horrorosas e uma ameaça tão grande, eles precisam ser parados. No caso, nós conservadores, né? Recebemos esses rótulos. Vocês percebem como vai somando, né? A narrativa, o discurso, a repetição desses termos, dessas afirmações pesadas? Vocês percebem isso, pessoal? E isso aqui é só um pouquinho que o Nerdrotic trouxe, tá? Se a gente pegasse os últimos 10 anos, os últimos 5 anos, na época, inclusive, que a cultura do cancelamento ficou mais forte, você pegar ali 2019, 2020, 2018 também teve bastante coisa. Galera, a gente ia ter uma tonelada de conteúdo, a gente ia ficar por horas aqui só analisando trechos de notícias, trechos de programas, falas de atores, notícias em si mesmo, artigos. Aqui no Brasil teve gente desejando que o Bolsonaro morra com todas as letras. Teve gente também, né? O vídeo do Nicolas Ferreira tá circulando aí, você pode ir lá ver, faça esse favor a você mesmo, caso não tenha visto. Gente jogando futebol com a cabeça do Bolsonaro. Isso não é extremismo? Ah não, mas o Bolsonaro não é humano, né? Ele é um monstro, assim como o Trump. São todos monstros. E aí? Quem que é intolerante de verdade? Quem que é intolerante? Se qualquer pessoa da direita falasse algo nesse sentido aqui, por exemplo, o que o Robert De Niro falou e tudo mais, a respeito de alguém de esquerda, nossa, a mídia de esquerda ia fazer um escarcéu falando que é discurso de ódio. Mas eles podem falar. Vocês percebem? Olha lá.
Do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Olha lá, perguntou pra Kamala, né? Você acha que o Donald Trump é um fascista? Eu acho. Ela tava desesperada, né? Eu acho que isso aqui foi na época da eleição, que a Kamala ficou no lugar do Joe Biden, né? Que já tava gaga, não tinha mais condições. E ela tava ali, né? Desesperada pra ganhar a eleição, afirmando, sim, eu acho que ele é um fascista, sim. Tá vendo? Mais um rótulo, olha só. Yes, I do. I'm gonna come. And there's no worse culprit than late night. E aí, pegaram, né? Não só o Robert De Niro falando essas coisas, com quem que ele tá conversando? Olha só, com o Jimmy Kimmel. Olha só, mas o Jimmy Kimmel não é um cara pacifista, não é um cara tranquilão, um cara da paz. Tá ali, ó, ouvindo essas groselhas do Robert De Niro e não só isso, ele endossando o cancelamento que o Donald Trump sofreu. Has been demonizing and vilifying not just a president, but anybody who voted for him or anybody who just doesn't believe them for the last 10 years. Olha lá, aqui o narrador do Nerdroid tá falando isso, né? Eles vêm demonizando não só o Trump, mas qualquer pessoa que apoiou, que votou nele, né? Não são só os políticos republicanos, são todos os seus apoiadores, que foi o que culminou nesse último comentário que Jimmy Kimmel fez, dizendo que o atirador, né, de uma maneira mentirosa, embora tentem insistir, era do lado do Trump. Tem que ser muito mentiroso para ficar afirmando um negócio desse. Ou ignorante ou mentiroso, mas é só você pesquisar. Se o cara tinha uma namorada trans e se declarava um antifa, por mais que ele tenha vindo de uma família conservadora, né, tenha crescido numa casa de conservadores, o cara era abertamente de esquerda. Foi por isso que ele foi atirar, inclusive, num cara que a mídia sempre pintou como extrema direita. Por que um aliado do Trump ia atirar num outro aliado do Trump? Isso aqui não tem sentido. É um pensamento ilógico, estúpido. Half of our fellow citizenry. Donald Trump is a fascist. E aqui ele falou, né, metade dos nossos cidadãos. Porque, de fato, né, metade, ou até um pouco mais da metade, porque a gente viu que o Trump ganhou, é republicana, é conservadora. Então, estão deshumanizando metade do país? É isso? Donald Trump is a fascist. Lá, o Donald Trump é um fascista. Esse cara também aqui, né, lacrador do caramba. And when it comes to democracy versus fascism, I'm sorry, there are not fine people on both sides. Olha lá, quando se trata de democracia e fascismo, não dá pra você encontrar pessoas dos dois lados, tá vendo? E vamos lembrar, é importante a gente esclarecer aqui os termos. Eles estão dizendo que é fascista, só que não são. São apenas conservadores. Até porque esse termo já foi banalizado. Se você analisar, inclusive, o que significa fascista, um dos pontos é que seja um Estado que controla absolutamente tudo na vida do cidadão. E quem é que defende um Estado grande mesmo? Um Estado intervencionista? Um Estado que prende opositores? Ah, pois é, a esquerda. E qual lado que fala que o Estado tem que ser pequeno, que não pode reprimir o cidadão, que não pode tirar a liberdade do cidadão? Ah, pois é, os conservadores. Bom, isso aqui é uma estratégia antiga, né? Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. E eles estão fazendo isso direitinho. So you need to choose Donald Trump or the American people. Você precisa escolher ou Donald Trump ou o povo americano. Tá vendo? Não tem outra escolha, porque ele é um monstro. Vocês estão percebendo, pessoal, como não é de agora? Enfim, pessoal, essa análise que o Nerdroid trouxe é realmente muito boa. Eu recomendo que vocês assistam ao vídeo completo, tá bom? Como eu falei, é um canal americano, está em inglês. Se você não fala inglês, inclusive, aproveito para fazer o meu jabazinho, porque eu sou professor de inglês, tenho experiência há mais de 10 anos, trabalho com aulas online. Então, se você quer aprender, me manda um direct também para eu conversar com você. Mas de qualquer jeito, pessoal, vale a pena conferir porque eles estão expondo. Não é, disseram que tal ator falou tal coisa. Tá ali, na cara, para quem quiser ver. Se você for atrás de informação, você vai ver o discurso de ódio e o incentivo à violência contra conservadores. E de novo, o Charlie Kirk tinha os seus posicionamentos, ele era cristão, mas ele não era um extremista. Mas essa é a estratégia deles, né? Colocar esses rótulos em nós para que eles possam nos eliminar. Então, pessoal, vocês percebem como que é sistemático, como é massivo. Essas pessoas que eu mostrei aqui estão no meio da cultura pop. São apresentadores, atores, cantores. E vira e mexe, vem alguém aqui falando, ah, mas o que é a cultura woke? Cara, ainda em 2025 preciso explicar para você o que é isso? O próprio termo woke foi cunhado pelos próprios progressistas. Eles se consideram woke. De uma vez por todas, entenda, a cultura woke, o termo woke, o movimento woke é o movimento de esquerda, o movimento progressista. E aí engloba um monte de coisa. O movimento LGBT, o Black Lives Matter, é um movimento de esquerda. Um movimento, inclusive, anticonservador. Várias obras refletiam esse pensamento. E, de novo, vou sempre dar um exemplo aqui, por exemplo, do Paul DeMaio, que é um cara de esquerda, mas fez a série X-Men 97, que é excelente. E inclusive é contra você colocar militância dentro das obras, colocar discursinho e palestrinha na boca dos personagens, distorcer histórias e décadas de quadrinhos para promover a sua pauta. O próprio James Gunn também, que é um cara que pessoalmente
é mais alinhado ao progressismo, só que ele consegue fazer produções boas. Ele não faz produções woke, embora algumas pessoas mais histéricas falam que ele faça. Então, como o Nerdrotic pontuou muito bem aqui, pessoal, é algo sistemático que vem acontecendo nos últimos 10 anos. Isso se a gente considerar o período que as redes sociais ficaram mais intensas, né? Mais pessoas começaram a usar e a publicar, mas não vem de agora. A grande mídia sempre teve essa tendência mais à esquerda e esse pensamento progressista, e para eles se promoverem, eles precisam, com poucas exceções, que é o caso do Pablo Peixoto, que é um cara de esquerda e é um cara moderado, mas sem contar essas poucas exceções, eles precisam da nossa destruição. E é esse discurso que eu chamo a sua atenção aqui. Como eu disse, o que o Nerdrotic mostrou aqui é só a pontinha do iceberg. A gente tem toneladas, artigos e mais artigos, notícias e mais notícias, comentários, análises políticas, atores, influencers, um ataque massivo aos conservadores. E de novo, se alguém de fato está incentivando a violência, essa pessoa deve ser responsabilizada. Mas o que a gente vê são esses rótulos em cima de pessoas que, como por exemplo Charlie Kirk, apenas tinham as suas visões de mundo, os seus ideais políticos, sentam, conversam ou fazem postagens e são taxados de extremistas para poderem ser eliminados. Como eu falei para vocês, o Homelander, né, o Capitão Pátria, incorpora tudo o que há de mal, segundo eles, na direita. E é por isso que ele é um personagem tão odioso. Mas a série não esconde isso em momento nenhum. Aliás, eu já até abandonei The Boys porque eu não aguentei mais. A série sempre foi pesada e tudo mais, mas depois de certos comentários, certas piadinhas envolvendo Deus e ainda essa guinada descarada contra o Trump, né, porque estava no ano de eleição, tudo isso simplesmente me cansou, eu dropei, cansei e não quero mais assistir. Mas, por favor, preste atenção no que está acontecendo. Você aí que está me assistindo, que é um cara de esquerda, eu não quero a sua destruição. O que eu quero é ter um debate aberto com você, lembrando que, em primeiro lugar, você é um ser humano. E apesar das nossas diferenças, eu não quero que você seja destruído. E se você quer que eu seja destruído, que eu sofra, que eu perca, por exemplo, aqui o meu canal, ou outros, né, que tem o canal como a primeira fonte de renda, querem que essas pessoas sejam destruídas, mesmo sem terem cometido crime nenhum, apenas por expressarem as suas opiniões, você tá errado, meu caro. E como disse Superman num diálogo muito bom no final do filme, eu espero que para o bem da humanidade, um dia você perceba isso. Mas então era isso que eu tinha para conversar com vocês, pessoal. Infelizmente, assuntos pesados, assuntos densos, mas que precisam ser endereçados. A gente precisa falar sobre isso porque a situação tá realmente complicada. Se chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva, temos muito conteúdo sobre Marvel, DC, cultura pop, nem só de polêmicas vive esse canal, é que infelizmente as polêmicas estão se proliferando nos últimos dias aí, nas últimas semanas, então a gente precisa trazer esse assunto aqui também, mas como vocês podem ver, eu sou nerd raiz, eu gosto de quadrinhos, eu falo de nerdice também, tem muita coisa boa aqui. E é isso aí! Não se esqueça de aproveitar a nossa parceria com o Pedro Sobral para você começar agora mesmo a aprender como investir o seu dinheiro da maneira certa e a criar patrimônio. Não perca essa oportunidade e não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.